Uma mistura extremamente complexa de todos os tipos de compostos, proteínas, peptídeos, enzimas e outros compostos moleculares menores compõem os venenos de insetos. O veneno da formiga tem alguns componentes ácidos, tal como o ácido fórmico ou, segundo a IUPAC, ácido metanoico. O ácido fórmico, figura ao lado, que em uma temperatura ambiente é um líquido incolor de cheiro irritante, enquanto o veneno da vespa tem alguns componentes alcalinos. Tá, então vamos botar aqui que o ácido fórmico, ele é incolor. E o veneno da vespa tem alguns componentes alcalinos, ou seja, de base. O veneno penetra rapidamente o tecido uma vez que você foi picado. Sobre o veneno dos insetos, pode-se afirmar que... Tá, vamos lá. Letra A. O veneno de formigas pode ter um pH entre 9 e 10. Pode-se afirmar, né? Não, você está falando que o pH é ácido, então... O que acontece no veneno ali da formiga? É um ácido fórmico. Então, o pH vai ter que ser menor do que 7. Porque é o da formiga, né? Depois, a fenolftalina é um indicador de pH e apresenta cor rosa em meio básico, tá? E aspecto incolor no meio ácido. No entanto, a presença do veneno da vespa, esse indicador teria sua cor inalterada devido à mistura complexa de outros compostos. Bom, o que acontece aqui, tá? O veneno da vespa, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo básico, né? Como ele estava falando ali, tem componentes básicos. E se ele está me dizendo que o líquido é incolor no ácido, então, ali tá certo, fica cor rosa em meio básico e apresenta aspecto incolor em meio ácido. Ali tá ok. Só que, como o veneno de vespa é básico, ele vai... Daí tá falando, teria sua cor inalterada devido à mistura complexa de outros compostos. Não, ele vai ficar rosa, tá? Não tem porquê. Ela vai reagir, a fenolftalina vai reagir no meio básico, independente da complexidade dos outros compostos, e vai ficar rosa. Então, essa estaria falsa, beleza? Porque daí vai ficar rosa, ó. Fica rosa em meio básico. E o veneno de vespa, então, vai ficar rosa em meio básico. Então, tá errada essa letra B. C. O veneno da formiga, formado por ácido fórmico, tem fórmula molecular H2CO2. É só a gente ver, né? Aqui tem um C, então tem um carbono, tenho um hidrogênio, 2 hidrogênios, então H2 ali, um oxigênio e o outro oxigênio. Então tá correto, o veneno da formiga, que é o ácido fórmico, ele vai ter essa fórmula molecular. Essa aqui que tá correta, tá? Segundo a teoria de Arrhenius, o veneno de vespa em água possuía uns H+ hidrônio do que o veneno de formiga. Não, o veneno de vespa, segundo a teoria de Arrhenius, ele vai ter mais hidroxilas, ou seja, ele vai soltar OH. OH, menos, tá? E os venenos de ambos os insetos não produzem soluções aquosas condutoras de eletricidades. Não, quando a gente bota tanto a base quanto o ácido em uma solução aquosa, a gente consegue ionizar esses compostos e a gente ionizando a gente vai conseguir conduzir eletricidade. Então, elas produzem soluções aquosas condutoras de eletricidade por causa da ionização. Então, por isso que essa tá falsa. Questão número 2. Muitos problemas sociais e ambientais têm se tornado motivo de piadas e alvo de charges em jornais e revistas. Por exemplo, deste tipo está mostrado nas figuras abaixo. Então, não compra não, tá com gosto de leite, soda cáustica. Não quero que você me explique isso aí. Querido, acho que ele tomou leite com água oxigenada. Levando em conta as informações abstraídas das figuras, depreende-se que as charges remetem a um problema recorrente da contaminação de leite, sendo que a figura da esquerda diz respeito ao acerto de acidez e a da direita da eliminação de micro-organismos. Tá, vamos pensar juntos, ó. Quando a gente tem o leite, a gente tem que pensar que ele passa por um processo mesmo, né, para tirar os micro-organismos e também justamente para poder deixar o leite pronto para o consumo, tá? Então, vamos lá. A figura da esquerda é o que está falando da soda cáustica. Então, ele está falando assim, a contaminação com soda cáustica. A soda cáustica é o hidróxido de sódio, tá? Vou botar aqui. O hidróxido de sódio é NaOH, tá? Então, ele usa para o quê? Para controlar, ajustar a acidez do leite. Porque ele é um composto, é uma base forte, então esse aqui é da esquerda, tá? E o da direita, ele vai ser água oxigenada. Água oxigenada nada mais é do que o peróxido de hidrogênio, que é para inibir a proliferação de micro-organismos. Então, mata micro-organismos. Então, ali, levando em conta com as informações abstraídas das figuras, depreende-se que as charges remetem ao problema recorrente de contaminação de leite, sendo que a figura da esquerda diz respeito ao acerto de acidez e a da direita diz respeito à eliminação de micro-organismos. Tá errada, vamos ler as outras. Do leite, sendo que a figura da esquerda diz respeito à eliminação de micro-organismos, aí esse já trocou. C, 2 produtos, por leite, sendo que a figura da esquerda diz respeito à contaminação de hidróxido de sódio e a direita diz respeito à contaminação de peróxido de hidrogênio.
A mais correta seria a letra C, tá? Então, porque é a contaminação de 2 produtos no leite, né? Ó, soda cáustica. Pra direita, água oxigenada, esquerda, ok? Vamos pra próxima. Questão 3. Acidente derramar ácido fosfórico na BR-376. O veículo espalhou pela pista parte de uma carga de 27 toneladas de ácido fosfórico. A carga de ácido sulfúrico se espalha e contamina o rio no interior de São Paulo. Um caminhão tombou e derramou ácido sulfúrico no rio Jacupiranguinha. Equipes de defesa civil, CETESB, Corpo de Bombeiros e Sabesp continuam no local monitorando a área. Ainda não foi possível calcular a quantidade de ácido que caiu no córrego. O que os ácidos fosfórico e sulfúrico têm em comum quanto à sua classificação? Bom, daí ele está falando que ambos são tripóticos, ambos são quaternários, ambos são oxiácidos, né? Porque eles são ácidos que compõem oxigênio. É a letra E, não tem dúvida. Ambos são oxiácidos, obviamente, tá? Porque eles possuem oxigênio em sua estrutura. As hidroxilas de sódio, cálcio, alumínio e magnésio são bases utilizadas com diferentes números de hidroxilas. Assinale a alternativa que define corretamente essas bases de sequência indicada. Tá, então vamos lá. Vamos escrever cada uma delas. Ó, primeiro vai ser o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é NaOH, porque o sódio está na família dos metais alcalinos, então na família 1. Então ele vai ficar só com um ali, beleza? Já, então esse aqui é o hidróxido de sódio. Depois a gente tem o hidróxido de cálcio. O cálcio já está na família 2A. Então, quando está na família 2A, a gente tem que botar um 2 ali, tá? Então, ele vai ter 2 hidroxilas. Então, é o hidróxido de cálcio. O hidróxido de alumínio, a gente vai ter 3 hidroxilas. E, por fim, é o hidróxido de magnésio. Magnésio também está na família dos metais alcalinos terrosos, então ele vai ter 2 hidroxilas. Vou botar só MgL, tá? Então, primeiro vai ser monobase, porque vai ter 1, dibase, tribase e dibase, tá correto? É a letra E. As bases ali, a quantidade de hidroxilas ali que a gente tem, tá? Depois, o cloreto de hidrogênio é uma substância química que conduz muito mal a eletricidade quando pura. A água pura é outra substância química que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, quando dissolvemos o cloreto de hidrogênio em água, forma-se uma solução aquosa de ácido clorídrico, que conduz muito bem a eletricidade. Então, o ácido clorídrico, diluído ou dissolvido, né, em água, conduz muito bem a eletricidade. Aí vamos ver por quê. Ionização da água? Não, a água não vai ionizar. Ionização do ácido clorídrico, devido à interação com a água, formando íons de hidrônio, né, e cloro. Então, é isso. E cloreto, aliás. Então, sim. Letra B. Muito bem. Questão 6. A base que na dissociação iônica total produz o número de hidroxilas por mol igual ao número de cátions obtidos na ionização total do ácido sulfúrico. Ah, peraí, bastante informação, né? Produz o mesmo número de hidroxilas por mol igual ao número de cátions obtidos na ionização total do ácido sulfúrico. Então, vamos lá. O ácido sulfúrico... Vou botar aqui, ácido sulfúrico, ele é o H2SO4, certo? Então, o que acontece? O H2SO4, ele vai liberar 2 íons de hidrônio, ou 2 hidrogênios por mol no total da ionização. Então, ele vai liberar 2H+. Aí é que a gente quer ver qual deles que vai liberar 2H+. Vai ser o magnésio, por quê? Porque quando o magnésio for dissociar, ele vai acabar liberando 2 íons hidroxilas. Então... Porque aqui é o cátion, entendeu? Quando o cátion ele vai liberar 2 cátions. E aqui tá perguntando quantas hidroxilas vai liberar. Vai liberar 2, então vai ser o hidróxido de magnésio. Porque ela vai liberar 2H+. 2OH-, aliás. 2OH-. Tá? Questão 7. As bases ou hidróxidos são compostos químicos muito utilizados na indústria química e também estão presentes em nosso cotidiano. A respeito dessa função inorgânica, podemos afirmar que... Letra A. Quando dissolvido em água, sofre dissociação iônica. Aí tá certo. Liberando como cátion exclusivamente o íon hidroxila ou oxidrila. Não, né? Porque não é o cátion que é liberado. O íon hidroxila não é um cátion, ele é um ânion. A gente tá falando de base, né? Dissolvido em água, sofre dissociação
Então, não é o cátion que ele vai liberar, beleza? Esse é o ânion. O composto representado pela fórmula de hidróxido de cálcio é uma de base forte e pouco solúvel. Sim, ela é forte, porque o cálcio está na família 2A. Então, lembra, as bases fortes estão na família 1A e 2A. E ela é pouco solúvel, porque as bases que são muito solúveis estão na família 1A. Na família 2A são pouco solúveis. E depois, nas outras famílias, são insolúveis. Então, tá correto. Então, é uma de base forte e pouco solúvel, tá correto. Vamos analisar as outras. A soda cáustica é o nome usual do hidróxido de sódio, cuja fórmula pode ser representada por SOH3. Não, a soda cáustica é o hidróxido de sódio. A soda cáustica é o NaOH, não é esse daqui. Então, tá errado. Letra D. O limpa-fornos, ilustrado na figura, é composto por hidróxido de amônia. O limpa-fornos, a gente não usa o hidróxido de amônia. A gente usa, geralmente, hidróxido de sódio. É o NaOH. E pode ser utilizada para combater a acidez estomacal, como, por exemplo, o hidróxido de magnésio, cuja representação é... O hidróxido de magnésio não tem essa representação aqui. O hidróxido de magnésio pode sim ser usado, né, para combater a acidez estomacal, e ele é representado por MgOH2. Tá? Questão 8. Com base nos conhecimentos sobre ácidos e bases, relacione a coluna da esquerda com a direita. Para saber ali o nome de cada um. Vou fazer coloridinho, que daí fica mais fácil, tá? Vamos lá. Vamos começar com os mais fáceis, né? O hidróxido de cálcio. Beleza? Depois, o dióxido de... não, peraí, esse não. Não, é o dióxido... Não é o dióxido esse. O ácido nitroso. Não, o hidróxido de magnésio, que é o mais fácil, ó. A gente vai por eliminação, se não lembrar, né, o nome de todos, enfim. Depois, ó, H3PO4, tem P de fósforo, então é ácido fosfórico, né? Não tem muito de onde fugir, ácido fosfórico. Aí agora a gente tem que saber, meu Deus, é ácido nitroso, ácido nítrico, tem que lembrar daquela regrinha assim, todos são 4. BCN cloro são 3, para terminar em ícoro. O que isso significa? Todos os compostos que terminam em ícoro possuem 4 oxigênios, mas o boro, o carbono, o nitrogênio e o cloro, para eles terminarem em ícoro, eles possuem 3 oxigênios. Então, nesse caso aqui, o que a gente pode falar? A gente pode dizer que, para terminar em ícoro, vai ter que ter 3. Então, vai ser ali o 4, né? Ácido nitroso vai ser o 4. Opa. Então, ácido nítrico, aliás, vai ser esse daqui. E daí o que sobrou vai ser o ácido nitroso, que vai ser esse. Então, vamos ver. Alternativa. 1 é C, tá ok. O 2 é A. O 3 é E. O 4 é B. E o 5 é D. Muito bem, acertou. Questão 9. A presença dos ácidos dos refrigerantes desempenha papéis importantes como a diminuição do pH, regulação do teor de açúcar e realce do sabor de bebida. Confira agora os ácidos comumente utilizados em refrigerantes. Ácido fosfórico, ácido ascórbico, ácido tartárico, ácido cítrico. O ácido fosfórico citado no texto pode ser classificado como? Tá. Vamos lá. Deixa eu botar aqui, ácido fosfórico, tá? Primeiro, o ácido fosfórico, a gente tem ali o componente dele, que é o H3PO4. Então, ele é um oxiácido, porque ele tem oxigênio. A gente vai ver se ele é moderado, forte, aí depende, né? Nesse caso, ele vai ter o 4, eu vou tirar assim. Eu tenho 4 oxigênios e eu tiro 1. Eu tiro 3 hidrogênios. Então, eu vou ficar com 1 indica que vai ser 4 oxigênios menos 3 hidrogênios. Vai me dar 1. 1 na classificação de ácido diz que ele é moderado. Tá? Então, ele é moderado. Daí tá falando assim, binário, ternário. Ternário, binário, como ele tem 3 tipos de elementos, ele é chamado de ácido ternário. Porque ele vai ter o hidrogênio, o fósforo e o oxigênio. Então, ele é ternário. Aí tem mais uma classificação que a gente poderia fazer,
quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Ele também é um triácido, porque ele vai ter 3 hidrogênios ionizáveis. Então, além disso, eu posso falar ainda que ele é um triácido. Ou triprótico, também tem como falar, tá? Então, ternário é porque ele tem 3 átomos diferentes. Vou apagar isso aqui. Vamos lá, questão 10. Olha aqui. O grau de ionização, representado pela letra grega alfa dos ácidos, é uma grandeza matemática utilizada para determinar a capacidade que um ácido possui de produzir íons, o cátion, o hidrônio e um ânion, qualquer ânion ali, quando dissolvido em água. Com base na tabela de graus de ionização apresentada, podemos concluir que o ácido mais forte é o que tem maior grau de ionização. Porque quanto maior a ionização, maior é a força do ácido, entende? Então, a gente tem que olhar ali. O ácido que tem o maior grau de ionização é o HCl, porque tem 92% de ionização. O outro ali que tu botasse, não é porque ele tem só... tu botasse que tem menos, 0,008. Não, o grau de ionização vai indicar a força do ácido. Quanto maior é o grau de ionização, mais hidrônios ele libera. Então, maior é a força do ácido. É o HCl. O ácido mais forte, tá? Depois, questão 11. Os compostos inorgânicos encontram amplo emprego nas mais diversas aplicações. Na coluna da esquerda abaixo estão listados 5 compostos inorgânicos. Na da direita, diferentes possibilidades de aplicação. Aí é o que a gente pode ver, né? Vamos lá. O que a gente pode ver em cada um deles? Então, eu vou fazer coloridinho para ficar mais fácil. O hidróxido de magnésio a gente usa como um antiácido. Esse tá tudo certo, né? Todo mundo sabe desse uso. Depois, produto de limpeza, NaOH, que vai ser o hidróxido de sódio. É um desengordurante, é usado para isso. Depois, H2SO4. H2SO4 é o ácido sulfúrico, ele é usado em bateria de carro. E depois está falando ali do uso em refrigerante, mas não tem mais nenhum tipo de uso. Ok. A gente botou 1, 2, 3. Agora eu fiquei na dúvida, porque pra mim, o HClO que tá falando ali é o ácido hipocloroso. E ele é também pra produto de limpeza. O de refrigerante não tem aqui. Esse aqui também é pra produto de limpeza, junto com o NaOH. Então vamos botar esse mesmo. Agora do ácido fosfórico. Aí sim, o ácido fosfórico a gente usa pra refri, na real. H3PO4, né? Esse sim é pra refri, então ali repetiu. Porque os dois são usados pra limpeza. Então vou botar assim, tem 1, bateria é o 3, refrigerante é o 5, e pra limpeza é o 2 e 4. Aí o nome deles. É sempre bom a gente saber o nome. Hidróxido de magnésio. HClO. Ácido hipocloroso. Depois, H2SO4. Não vai dar tudo ali, né? Mas enfim, ácido sulfúrico. NaOH. Hidróxido de sódio. Vou botar aqui em cima H3PO4, ácido fosfórico. Pra lembrar o nome de cada um. Tá, daí tem que fazer a associação, né? Deixa eu ver, ficou 3, 1, 5, 3, 1, 5, 2. Podia ter o 4 ali também. Aqui, ó. 3, 1, 5, 2. E o 4 também serve também pra limpeza, tá? Observe a imagem abaixo e resolva a questão. Escala de pH.
O limão, o leite, a água da torneira, o ovo, o sabonete, em relação à imagem, são produtos com características respectivamente. Vamos ver. O limão. Ó, o pH aqui, deixar aqui. Tudo que é pra cá vai ser básico. Aqui é neutro. E aqui vai ser ácido. Então, o limão tem pH 2, ele é ácido. O leite. Vamos ver onde tá. O leite tá aqui, ó. O leite é ácido. Então, limão. pH do limão é 2, então ele é ácido. O leite tem o pH igual a 6,4, ele é ácido. A água da torneira tem o pH 7. Então, a água, quando tem o pH 7, ela vai ser neutra. Neutro, né, o pH dela. Depois, o ovo. O ovo tem pH 8,5. Então, ele é básico. E o sabonete, o ovo tá aqui, né? Ovo, água da torneira. E o sabonete tem o pH 10. É básico. Então, tem que ser ácido, ácido neutro. Depois, alcalino e alcalina, letra B. Básico ou alcalino, tá?